Olá, muito bem-vindo. Eu sou o Divino Ronaldo, comunicador do agronegócio e apresento o AgriProsa Podcast. Vamos começar? Esse episódio tem um oferecimento da Organic Brasil. Você sabia que a aplicação de fertilizantes organominerais pode reduzir o uso de químicos, tornando a sua produção mais sustentável e ambientalmente amigável? Organic Brasil. Inovação e tecnologia para o futuro da agricultura, atendendo tanto pequenos quanto grandes agricultores com nossos fertilizantes de alta qualidade. Utilizamos tecnologia avançada para tratar e enriquecer a matéria orgânica por meio de processos industriais exclusivos. Nossos fertilizantes organominerais aumentam a capacidade de retenção da água do solo, tornam as plantas mais resistentes a estresses climáticos, resultados comprovados para maiores lucros. Organic Brasil, cultivando inovação, colhendo resultados. Agro e Prosa, apresentação Divino Ronaldo. Hoje eu estou apresentando para vocês as entrevistas que realizei no evento Diálogos Boi na Linha, que aconteceu em Cuiabá, no Mato Grosso, na semana passada. E eu conversei lá com Luíse Nakagawa, que é coordenadora de projetos em cadeias agropecuárias do programa Boi na Linha do Imaflora. Luíse, qual é a importância de um programa como o Boi na Linha? A gente está vivendo um momento histórico, né, na sociedade, enfim, no mundo, com essas discussões sobre as mudanças climáticas. E aí esse evento, né, aliás, as mudanças climáticas e o impacto disso na economia do nosso país. Então, estar aqui, né, nesse evento, no Diálogos Boi na Linha, aqui em Cuiabá, no Mato Grosso, que é o maior produtor, né, de carne bovina do Brasil, discutindo a agenda socioambiental, discutindo a importância de uma pecuária legal, né? De uma pecuária que respeita o Código Florestal, uma pecuária que inclui os pequenos, que não deixa ninguém para trás, uma pecuária que está buscando se tecnificar, que está buscando meios de produzir de maneira mais responsável e sustentável. Esse é o nosso foco, buscando estar aqui nesse espaço de construção coletiva, né? Acho que isso é importante da gente fomentar e criar esse espaço de construção coletiva, de debate, de compartilhamento de dores, mas também de oportunidades e potencialidades. Então, por isso que a gente veio para cá. Assim, para além de olhar para o copo meio cheio, que eu entendo que isso faz parte, como é que a gente olha para o copo meio cheio, vê o quanto a gente avançou e está avançando e o quanto a gente ainda pode avançar de forma coletiva, sem deixar nenhum produtor, nenhum frigorífico, nenhum parceiro, nenhuma empresa, nenhuma organização para trás. Luíse, quais são os maiores desafios que a nossa pecuária enfrenta e que estão sendo trazidos hoje aqui para esse evento? Olha, o maior desafio ainda, o Brasil é antigo, né? Temos aí mais de 500 anos e a dificuldade para a pecuária especialmente, ainda é a regularização fundiária, né? Essa morosidade na regularização fundiária, a morosidade na regularização ambiental, a consistência de uma base de dados, né, robusta, que tem dados de qualidade, contínuos e transparentes. Acho que essa é ainda a maior dificuldade em termos de monitoramento mesmo, né, e de trazer esse produtor e essa produtora realmente para o jogo. Esses produtores não conseguem muitas vezes acesso a crédito, né? Ou são bloqueados pelos frigoríficos porque eles não têm o título da terra, porque eles não conseguem se regularizar, não conseguem por conta da validação do CAR. Então, como é que a gente caminha, né, para essas políticas, para políticas públicas que de fato fomentam aí e garantem essa segurança social e econômica para esses produtores, para essa pecuária que está há tantos anos já aí acontecendo no Brasil? Luiz, tudo isso que você fala da pecuária, todas essas exigências, isso é uma coisa do consumidor lá fora, do consumidor europeu, ou é uma exigência também do consumidor brasileiro? O cumprimento do Código Florestal é cumprimento da legislação brasileira. Então, muito se discute, né, sobre a demanda de mercado internacional e a soberania nacional, a soberania brasileira dos produtores brasileiros. Mas, na verdade, a gente está olhando para o cumprimento da legislação brasileira, que ela enfim, tem as suas dificuldades, fragilidades, mas ela é bastante robusta, né? E então a gente já parte do cumprimento do Código Florestal, da legislação brasileira,
E aí é importante também para os mercados internacionais considerarem, né, não só a nossa legislação, mas todos os mecanismos, instrumentos, sistemas, ferramentas de monitoramento, de controle, de enforcement aqui no Brasil. E tem muita iniciativa acontecendo, tem muito instrumento e mecanismo que pode não cobrir de forma integral, mas que está endereçando essas questões há muito tempo. Então, isso vem como uma demanda internacional, sem dúvida, mas só para tranquilizar os corações e mentes de que nada mais é do que o cumprimento do Código Florestal e mantendo a legalidade. Então, acho que esse é um recado importante. Bacana, foi essa então minha entrevista com Luísa Nakagawa, coordenadora de projetos em cadeias agropecuárias do programa Boi na Linha do Imaflora. E eu conversei também, na sequência, com o Dr. Rafael Rocha, que é procurador da República no Ministério Público Federal no estado do Amazonas. Dr. Rafael, é possível uma convivência pacífica da pecuária com os diversos biomas e, em especial, como o senhor está no Amazonas, em especial com a floresta? Perfeitamente possível, não só é possível, como é necessário. Eu acho que não interessa a ninguém que a pecuária aconteça de maneira predatória, e não interessa principalmente aos próprios produtores, porque a preservação dos biomas é fundamental para que haja a manutenção do ciclo de chuvas e, portanto, água, que é o principal insumo para qualquer produção rural, não só para a produção pecuária, como também para a agricultura. Então, estamos empenhados justamente em alcançar esse objetivo, um objetivo de sustentabilidade para conciliar desenvolvimento econômico, preservação ambiental e também questões sociais, que são muito relevantes para o Ministério Público. Doutor Rafael, por que a pecuária é tão mal vista, tanto no Brasil quanto lá fora? E fala-se tão mal da pecuária, inclusive ela está sempre relacionada a desmatamento, a gases de efeito estufa. Por que isso acontece dessa maneira? Bom, em primeiro lugar, nós precisamos aprender a separar o joio do trigo. Existem alguns pecuaristas que causam prejuízos ao meio ambiente, mas nem todos os pecuaristas. Então, existe uma legislação que assegura exatamente aquilo que nós estamos conversando, que assegura o exercício da atividade pecuária dentro da lei, preservando o meio ambiente. Você me pergunta sobre a imagem da pecuária no exterior. Eu acho que, em primeiro lugar, o que nós precisamos estabelecer é uma boa comunicação. Então, se houver a ciência de como a pecuária está sendo exercida no território brasileiro, eu tenho certeza que no exterior eles podem se posicionar de maneira correta em relação à pecuária. Como eu disse, separando o joio do trigo. Então, adquirindo a carne, adquirindo os produtos que cumprem a legislação e optando, eventualmente, por não adquirir aqueles produtos que não estejam em conformidade com a legislação brasileira. Pecuária e floresta. Quando foi que começou a acontecer essa junção? Isso é algo recente? É algo novo? Quando é que começou essa história? Eu acho que essa história poderia começar no ano de 1500, mas para a gente responder de uma forma um pouco mais objetiva, eu posso começar a contar essa história a partir de 2009. Por que o ano de 2009? Porque foi o ano em que o Ministério Público Federal começou a desenvolver o programa Carne Legal. E o Carne Legal, ele parte justamente de uma premissa de que a legislação deve ser cumprida. É claro que, por um lado, o Ministério Público tem o dever de processar criminalmente, civilmente, todo aquele pecuarista que infringir a legislação. Mas essa não é a única forma de atuação do Ministério Público. O Ministério Público atua também investigando e fazendo acordos com frigoríficos para que eles também façam o monitoramento, o que é um dever legal, um dever constitucional. A Constituição prevê que a preservação do meio ambiente é um dever de todos, do poder público, da sociedade e também das empresas. Então, a partir de 2009, o MPF passou a exigir que, por meio de acordos, os frigoríficos fizessem o monitoramento da origem da sua matéria-prima, evitando adquirir gado de fazendas que estivessem em desconformidade com a legislação ambiental, por que não dizer também socioambiental, porque existem outros critérios de trabalho escravo, de não invasão de terras indígenas, então é toda uma preocupação que é socioambiental, não apenas ambiental. E traçando uma linha do tempo, eu falei que o trabalho começou em 2009 no estado do Pará, mas ele foi replicado pelo Ministério Público em outros estados. Foi replicado no estado onde eu estou, no Amazonas, replicado também no Mato Grosso, onde nós estamos agora aqui, tendo essa conversa. E o GT Amazônia existe justamente no âmbito do Ministério Público para uniformizar esse trabalho, para que haja um carne legal
minimamente semelhante em cada um desses estados do bioma Amazônia Legal. Doutor, todas essas exigências não acabam sendo excluindo o pequeno pecuarista, aquele que muitas vezes não tem muito conhecimento, não tem muito acesso à informação, em detrimento do grande. Essas políticas, digamos assim, elas não acabam fazendo com que o pequeno seja excluído do negócio? Eu acho que essa pergunta é muito pertinente e aí nós precisamos exigir o sacrifício compatível com a capacidade de cada um. Então, se o Ministério Público ou outro órgão de controle está diante de um grande produtor que provocou um grande desmatamento, eu entendo que o grau de exigência deve ser um. Então, ele deve ser obrigado a recuperar aquela área por meio de um plano de recuperação de área degradada. Ele vai pagar uma indenização para devolver à sociedade o benefício que ele obteve em razão da exploração de uma área desmatada. Essa é uma situação. Outra situação é a situação do pequeno. Então, se na prática a gente percebe que é um imóvel rural de base familiar, com 1 ou 4 ou até 4 módulos fiscais, se é um desmatamento pequeno, o Ministério Público pode flexibilizar as obrigações que são exigidas e exigir, por exemplo, apenas o cercamento da área, abrindo mão da indenização. Então existem mecanismos de fiscalização para que a gente possa tratar o grande de uma maneira mais rigorosa e o pequeno de uma maneira mais flexível. Está aí, esses foram a Luiz Nakagawa, coordenadora de projetos em cadeias agropecuárias do programa Boi na Linha do Imaflora, e também o Dr. Rafael Rocha, procurador da República no Ministério Público Federal no estado do Amazonas. O podcast Agro e Prosa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.